A gente muda de assunto de discussão aqui no Bom Dia, que com a chegada do mês de julho e das férias também, aqui na capital, a Secretaria de Acessibilidade, Mobilidade, Trânsito e Transportes vai reduzir os horários em todas as linhas do transporte coletivo na cidade. Quem explica melhor como é que vai ficar essa mudança na prática é a Fernanda Porto, que está lá fora. Fernanda, com você. Oi, Adenauer. Pois é, com esse horário, com esse mês de férias, né, os itinerários de vários ônibus aqui na capital mudam. Alguns ônibus que estavam aí encarregados de fazer esse transporte de alunos e muitos funcionários também que tiram férias nesse período vão diminuir, mas em contrapartida também vão ser colocados mais ônibus para os destinos, as praias aqui da capital. E quem explica melhor esse assunto para a gente é o Juscelio Santos. Ele é diretor de fiscalização em transporte aqui da capital. Bom dia. Vamos começar explicando aqui quais são as principais linhas que mudam agora. Nós teremos reduções nos horários, principalmente no eixão, no horário de pico, mas isso não vai afetar a comunidade de uma forma geral, é só aqueles horários que era de reforço, e nós vamos diminuir também aquela questão dos horários que ia exclusivamente para as faculdades, devido às férias escolares. E quais são essas linhas, assim, os horários, como que vai funcionar? Por exemplo, o eixão vai funcionar normalmente no horário de pico. Teremos ônibus de 5 em 5 minutos, no pico mais intenso nós teremos de 3 em 3 minutos. Os horários que foram retirados serão aqueles, por exemplo, que tinha de 1 em 1 minuto, porque não tem demanda de passageiro nesse período. Então o passageiro, quem for usar essas linhas, pode ficar tranquilo que não vai ficar prejudicado. Com certeza. Apenas aqueles passageiros que usavam a linha exclusiva para a faculdade, por exemplo, aquele que ia para o UFT, para a Católica Rural 2, então esses ônibus eles terão a redução maior. Então, assim, quem está esperando o ônibus não passa de 5, 10 minutos no ponto de ônibus, não, é o tempo máximo. Isso, no eixão é esse horário. Nas linhas alimentadoras, a média é meia hora ou 30 minutos, de 20 a 30 minutos. E como é que vai funcionar? Em horário cheio, assim, por exemplo, 7 horas, 7h30? Por exemplo, no eixão aqui, nós temos no horário de pico, a partir das 6h30, nós temos de 5 em 5 minutos. Então, de 5 em 5 minutos, a cada 5 minutos, à medida que o pico vai diminuindo, o horário vai ficando de 10 em 10 minutos, por exemplo. E nessas outras linhas que vão ser alimentadas de meia em meia hora, como é que vai funcionar? É no horário cheio ou não? Depende. Isso, geralmente é de meia em meia hora, 6, 6h30. Alguns horários, eles tendem a ser de 15, 6h15, 6h45. E vamos falar agora sobre essas mudanças, mas também afetam, melhora para o turista, né? Porque a demanda para ir para as praias aqui na capital aumenta, né? Com certeza, a gente fez um redimensionamento das nossas linhas e horários para melhor atender. Agora, no período de férias, nós temos as praias do Prata e do Caju, que não era atendida regularmente, e tem as linhas exclusivas para atender esses locais. E como é que vai funcionar o horário, assim? Tem um horário mínimo ali, máximo, como é que vai ser isso? Olha, nós temos a Praia da Graciosa, que o atendimento é regular pela linha 10. A linha 10 ela só ia ter na Enza, agora nesse período ela vai até na praia. Nós temos a Praia das Arnos, que são atendidos pela linha 3 e a linha 4. A linha 3 e a linha 4 são de 30 em 30 minutos. Se intercalados, até em 15 minutos você pega um coletivo para ir para a praia. Esses horários serão assim ao longo de toda a semana ou no final de semana vai ter mais ainda ônibus circulando? Não, esses horários é basicamente para os finais de semana. Agora, as linhas novas que a gente criou para esse período exclusivo, que é a Praia do Caju e a Praia do Prata, esses horários são de hora em hora devido à demanda. E à medida que a demanda for aumentando, a gente vai intensificando a quantidade de horários. Ou seja, se durante a semana o fluxo estiver ali mais intenso, vai aumentar o número de ônibus circulando. Com certeza, a gente redimensiona o nosso sistema de transporte de acordo com a demanda. A demanda aumenta, a gente intensifica os horários. A demanda diminui, a gente tende a diminuir para não ficar rodando com coletivo sem passageiros, porque isso vai onerar a tarifa do transporte público. Então a gente faz esse equilíbrio. E para deixar claro para quem está nos assistindo nesse momento, como é que é feita essa análise de demanda aqui na capital?
Nós temos 3 sistemas de controle. Nós temos o CCO, que é o Centro de Controle de Operações, que fica na nossa secretaria. A gente monitora todos os ônibus em tempo real. A gente consegue dizer onde o ônibus está, que hora que ele vai chegar, o tempo estimado de chegada. E nós temos um outro sistema chamado bilhetagem eletrônica, aonde a gente puxa e sabe quantos passageiros andou naquela linha naquele horário. Então, de acordo com a demanda, a gente vai redimensionando o sistema. Paralelo a isso, nós estamos implantando ainda esse mês um aplicativo de celular, que é da M2M, aonde o passageiro vai clicar e dizer aonde ele está, e num raio de 2 km vai mostrar todos os pontos de coletivo. No momento que ele clica no ponto de coletivo, vai dizer qual é a linha que passa lá e qual o tempo que leva para aquele ônibus chegar no local. Paralelo a isso, no mesmo sistema, vai ter um dispositivo que você vai ter meus pontos. Aqueles pontos que você mais usa, você vai programar eles, e quando o ônibus estiver chegando no seu ponto, faltando 10, 15 minutos, ele vai apitar no seu celular dizendo que o ônibus está chegando. É uma ótima ferramenta. Um avanço, né? Obrigada por sua participação. Boa notícia aí para o usuário do transporte coletivo. A gente quer noticiar, quer explicar para os nossos telespectadores como que vai funcionar esse aplicativo. Depois a gente volta a falar desse assunto, então, quando for lançado o aplicativo. Eu volto com você no estúdio, Adenauer. Ok, Fernanda, muito obrigado pelas informações. A gente volta a conversar daqui a pouco. Por hora, muito obrigado.